Está no ar, resenha no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz com qualidade, nós mostramos como foi feito. DI Design, o design de sua empresa levado a sério. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. Bom, voltamos mais uma vez aqui para o novo formato do Resenha Canal EC. E surgiu uma nova equipe na cidade que vai disputar a Série Y do Campeonato Mineiro. E fizemos um vídeo aqui na íntegra, sem corte, já do candidato à eleição do novo time. Espero que vocês gostem do novo time. Por favor, vamos acompanhar aqui o vídeo da eleição do Resenha Esporte Clube. Coligação, pessoal, pelo Eclipse, PQP, paguei conta, Rebuviado, Bedão eu. Caros sócios patrimoniais do Corneta Esporte Clube, venho humildemente aqui pedir o voto de vocês na próxima eleição. Sinto-me o cara mais preparado, mais bonito, mais sem conta, mais tudo que vocês pensarem de bom. Trarei alegria e trarei principalmente contas pagas para o nosso time. Porque um time com as contas pagas é um time mais feliz, um time mais feliz, um time mais alegre, um time mais feliz. Uma de minhas metas, que tenho como um coelho na cartola, uma carta na manga, são os DVDs secretos. Tenho mais de 1.500 DVDs gravados com os melhores lances, as melhores jogadas de jogadores que ninguém conhece no Brasil. Só eu conheço. Tem jogador de São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Campina Verde e Chapecó. São Biléus, chaleira, de bar da perna, pulado, drible da vaca, drible da vaca, de bar das pernas, carretilha e outros finta que ninguém nunca fez no Corneta Esporte Clube. Esses DVD. E não é só isso não. As contas pagas. Quero focar bastante nas contas pagas. Eu quero pagar a conta da lavanderia em dia. Quero pagar também a conta da energia em dia. Os meninos quiserem tomar banho quente. As pessoas hoje estão enganadas da gestação que está acontecendo. Eu sou a revolução. Eu sou a pessoa, uma pessoa assim, eu sou justo. No mais, tenho a dizer a vocês que a outra carta na manga que eu não falei, essa carta, no truco diríamos que era o Zap. Na cacheta seria o Coringa. E no pôquer, eu não sei qual que é, mas ia ser a maior carta que teria. Quem trouxe essas cartas é um cara que é da Tartarugas Ninjas, quem não conhece, Michelangelo. É um homem angelical, um homem com a cabeça voltada para o futebol, que sempre ajudou, organizou e gravou as fitas e os CDs dos jogadores. Com seu amigo, que não vem ao caso, Antônio Hermílio, que filmava tudo com sua filmadora TechPix, paga em 36 vezes na Casa Bahia sem entrada. Eu garanto para vocês, não é porque estou perto de mim não é porque eu estou perto de mim não, mas eu sou a melhor opção para essa nova eleição do Corneta Futebol Clube. Um time que nasceu para jogar futebol, porque o futebol é feito de um pilar de 3 pilares. O futebol é a bola e o jogador de futebol. Se o futebol falhar, temos a bola. Porque você que vota, você que vai me dar essa confiança, é uma pessoa boa, de coração bom, uma pessoa que não tem um nome no SPC, é uma pessoa assim que se eu tivesse R$500 eu emprestaria. Eu, Justo Mágoa, prometo
prometo que tudo que eu prometerei serão as coisas mais bem prometidas de todas as promessas que vocês já escutaram nas campanhas anteriores. O importante é que você esteja do meu lado nesse momento, que nós vamos fazer o Corneta voltar aos grandes tempos que nunca teve antes. Meu muito obrigado. E pensem com a mão no coração. Quando lembrar de Justus Mágoa, é o cara pro Corneta Esporte Clube. É o cara da cidade que tá o Corneta Esporte Clube. Muito obrigado. Eles vão acreditar. Eu falei bem? Foi legal? O povo é bobo mesmo. Então, Mara. Vem cá, Renan. Vem cá, papai. Olha, cadê o nenenzinho da mamãe? Cadê o nenenzinho da mamãe, gente do céu? Olha que fofulha. Ui, que delícia. Bom, vocês viram aí o candidato Justus Mágoa, candidato a presidente do Corneta Esporte Clube, time que vai disputar a Série Y do Campeonato Mineiro. Ele parece com alguma pessoa que a gente conhece, né, Welson? Rapaz, pior que é bem parecido mesmo. Eu não sei se é só fisicamente, o que acontece, viu? Pode ser o Cleiton. Acho que parece muito com o Lenine, viu? Eu não sei se... Vamos torcer pra esse time, né? Ir pra frente, que não é possível. Alguém representar o Uberlândia à altura, né? Que tá precisando. Galgar, né? Série Y e subir, né? Não pode descer prazer, né? Vamos... Não, e esse candidato aí, de acordo com a entrevista que nós fizemos com ele, que vamos soltar na semana que vem, né? Tem tudo pra ganhar. Tem tudo pra ganhar. Tanto que é chapa única, né? Tanto que é chapa única. Né? Mas ele tem tudo pra ganhar. Vai que morre, né? Não, inclusive eu não sei se você tava na reunião que a gente fez com ele, na entrevista lá. Ele já tem até goleiro contratado, tem... Antes de entrar, meio time aí já tá isso que é confiança, hein? Que é confiança. Mesmo sendo chapa única. Legal. Parabéns. Bom, agora nós vamos falar sobre os juniores do Uberlândia Esporte Clube. Teve a última rodada agora da primeira fase do Campeonato Mineiro de Juniores. O Uberlândia foi em Uberaba, venceu o Uberaba por 2-1. Na chave do Uberlândia, o Triângulo venceu, aliás, o Triângulo perdeu para o América lá em Belo Horizonte por 3-0. Nacional e Araxá empataram em 0-0. A classificação do Campeonato Mineiro de Juniores ficou da seguinte forma: primeiro o Nacional com 19 pontos, segundo o Araxá 17 pontos, em terceiro o Triângulo com 17 pontos, mas perdendo no saldo de gols para o Araxá. Em quarto, o Uberlândia com 16 pontos. Em quinto, o América com 15 pontos. E na lanterna, mantendo o tradicional costume de sempre ser lanterna e sempre ser freguês do Uberlândia Esporte, o time do Uberaba Esporte Clube. Famosos chifrudinhos, né? Bom, o que a gente tem a falar? O Uberlândia não conseguiu a classificação para a próxima fase. A gente lamenta muito. Principalmente eu, o Sérgio, o Edson, que a gente acompanhou quase todos os jogos dos juniores. A gente via que ele tinha um elenco com bons jogadores. Eu até fiz uma matéria hoje comentando, dizendo que daquele time lá, eu vejo 4 jogadores com capacidade de já jogar no profissional na Taça Minas, se precisar. Eu até vou abrir mão de citar os nomes, que toda vez que a gente começa a elogiar demais jogador, eles já começam que já são bons demais, já estão se achando demais, né, Cleiton? Mas eu penso o seguinte: olha, não classificou, é uma pena, infelizmente não classificou, porém, deu para observar alguns bons jogadores, e queira ou não, o time do Uberlândia foi montado em cima da hora. Foi a única equipe que foi montada em cima da hora. O Triângulo já tinha o time deles. O Nacional pegou o time praticamente inteiro que disputou o Campeonato Mineiro do ano passado, com mais alguns jogadores que eram do Uberlândia Esporte. O Araxá pegou vários jogadores que eram do Uberlândia Esporte também. É duro isso, mas infelizmente o Uberlândia reforçou várias equipes, o Elson. Não conseguiu a classificação, mas passou perto. O Uberlândia ficou com 16 pontos, atrás no caso aqui de Araxá e Triângulo, 1 ponto a mais, só com equipes que estavam estruturadas. Nacional é clube empresa. Todo mundo sabe que o pessoal investe muito ali, bastante, já pensando em ganhar um dinheiro na venda de jogador, então eles sempre investiram bastante. As 2 equipes que classificaram foram o Nacional de não sei onde,
por enquanto é Patos de Minas, e Araxá, que é o time lá do Dona Beija, conseguiu classificar na última rodada, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Edivan Alves, ele é pai de um dos jogadores, o Matheus, né, do time do Uberlândia Esporte, mas ele nem está aqui por causa que ele é pai do Matheus, ele está aqui porque ele é um empresário também que trabalha com jogadores de futebol, inclusive alguns juniores, né, Edivan? E o Edivan acompanhou todos os jogos do Mineiro, acho que inclusive alguns fora também, né, Edivan? A gente foi em alguns lá fora, né? O que você acha? Qual jogo foi aquele jogo assim que o Uberlândia perdeu e foi aquilo lá que selou a desclassificação dele? Boa noite a todos. Boa noite a todos aí participantes aqui do Resenha e também aos internautas, né, que privilegiam o Resenha. É um programa que hoje está virando uma religião. A gente não perde, a minha esposa sempre acompanhando, me mostrando. E é o que o Renato está falando ali. Nós acompanhamos sim os juniores, o Campeonato Mineiro. Eu achei que o Uberlândia fez uma excelente campanha por ter montado a equipe assim muito em cima, né, da competição. Mas foi muito bem. Eu acompanhei todos os jogos do Uberlândia Esporte. E assim, como o Renato está falando aqui, eu acho que o divisor mesmo de águas que o Uberlândia Esporte saiu da competição foi a ausência de alguns atletas, né, por expulsão, por contusão. Então o Derlan, treinador, não conseguiu repetir a equipe. Nos 3 jogos que ele não conseguiu repetir a mesma equipe, nós perdemos esses 3 jogos. Eu acredito que foi mesmo a falta de reposição nas posições. Mas é isso aí, eu acho que foi nesse detalhe que nós perdemos, saímos dessa competição. E também o primeiro jogo, né, também contra o América, parece que foi um pênalti no último minuto, né? 36 minutos também, que pode ser considerado duvidoso também. Olha, eu estive lá, sabe? Eu estive lá. O pênalti, no momento que, no ângulo que eu estava, eu achei que realmente houve o pênalti. Eu só achei a expulsão que foi exagerada, porque no primeiro cartão que o nosso atleta o Ian tomou, ele não mereceu tomar do amarelo. Então no segundo ele já tomou o amarelo e o vermelho em seguida. Então assim, eu achei que só houve essa falha aí. Eu achei que não foi mesmo assim a falha do pênalti não, porque o pênalti, eu estava muito próximo do lance. No meu entender, eu achei que foi pênalti realmente. Eu, na minha opinião, até acho que foi o jogo do Araxá em casa que a gente perdeu, né, essa classificação, infelizmente. Dá para ter ganhado aquele jogo, mas obra do destino. Acho que foi um dos piores jogos do Uberlândia, né? Jogou muito mal, tanto lá em Araxá quanto o Araxá aqui, né? Não jogou bem, né, Edivan? Os 2 jogos contra o Araxá foram cruciais. Exatamente, mas é justamente isso que eu comentei com vocês aqui. É sobre não conseguir repetir a equipe. Todos esses jogos, o Ian, ou ele foi expulso no decorrer dos jogos, ou não teve em campo. Então, assim, perdeu ali o meio de campo, entendeu? Onde que estava, assim, guarnecido, porque o Derlan estava jogando sempre com 3 volantes. Então, assim, estava desguarnecido demais. E quem entrava não estava conseguindo entrosar com os que já estavam jogando. Ivan, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você como pai de jogador, e técnico também, seu filho antes de ir pro Júnior do Uberlândia, ele estava onde? Onde que ele começou o futebol dele? Onde que ele surgiu pro futebol? Você achou que esse menino é jogador de bola? O Matheus, com 7 anos de idade, ele já estava na escolinha de futebol em Belo Horizonte. Eu morei durante 30 anos em Belo Horizonte. E depois, logo em seguida, ele disputou algumas competições para alguns clubes lá, paralelo, né? Aí depois foi para o Cruzeiro Esporte Clube, com 11 anos de idade. Ficou lá até os 13 e depois foi para o Atlético Mineiro. Ficou uns 6 meses no Atlético Mineiro, aí foi dispensado, aí ele rodou. Ele foi no Rio, foi em São Paulo, aí veio numa peneira aqui em Uberlândia e passou, foi justamente na época que a gente estava se mudando para Uberlândia. Mas ele veio dentro de peneira, passou numa peneira de Uberlândia, lá no Parque Sabiá. A gente nem conhecia, chegamos de viagem assim, em cima do dia da peneira.
que a gente sempre vive aqui numa briga danada, que quer que o Uberlândia Esporte Clube mantenha desde a base, toda a base, que é muito importante. Igual se o seu filho estiver só num time, crescesse da fraldinha, do chupetinha, fraldinha, juvenil, júnior, seria bem mais fácil para ele também, não seria? Sempre no mesmo time, aprendendo a gostar da camisa do time. Que a gente tem uma dúvida aqui, que sempre o povo fala que não é interessante manter escolinha. Eu acho muito interessante fazer essa base toda de um time. O que o senhor acha? Eu acho importantíssimo isso que você está falando. Hoje, o Cruzeiro, o Atlético, todos esses grandes clubes fazem isso. Né? Eu falo de Cruzeiro, Atlético e América porque eu vivi em Belo Horizonte durante 30 anos e trabalhei lá em Belo Horizonte com futebol. Eu trabalho há 18 anos com futebol e assim, eu dou preferência mesmo. Eu acho que a base é que começa tudo. Né? Desde lá do pré-mirim, fundamentos tem que ser um trabalho bem feito, né, por fundamento, insistir no fundamento, porque hoje o futebol exige isso, o fundamento. Então, assim, com certeza, quem consegue manter uma base, né, desde de pré-mirim e mirim, eu acho que infantil, juvenil, né, até chegar nos juniores, eu acho que é aí que é a diferença. É isso aí, esse é o Edivan Alves, empresário de futebol, que tem um dos filhos também que joga no time júnior do Uberlândia Esporte. Agora o time júnior vai se preparar para o campeonato da Liga Uberlandense de Futebol, o campeonato de juniores. E vamos ver, né? Tomara que eles prossigam o trabalho, né, Edivan? Vamos ver se dá certo isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Por nada. Obrigado por ter participado. Pode vir sempre acompanhar com a gente aqui no Resenha.